Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Diogo Patrício aqui, bem-vindos a mais um Patrício Podcast. Estamos muito animados porque estamos no 4º episódio do Patrício Podcast, né? Finalizando aí um mês de conteúdo semanalmente a gente posta aqui, né, um episódio e a gente está muito animado, muito alegre por mais um episódio. Lembrando para vocês que o nosso objetivo aqui na Patrício Podcast é levar Jesus aí para sua casa, te aproximar mais de Deus, te fazer entender, né, de forma prática, alguns fundamentos bíblicos, princípios bíblicos, tá bom? Sabedoria bíblica, de forma prática, para você aplicar no seu dia a dia, na sua casa, na sua família. Então, a gente aborda aqui os mais diversos temas, ok? Para que você possa sair desse podcast sempre muito rico de aprendizado e de conhecimento de sabedoria. Lembrando para vocês que esse conteúdo está disponível no Spotify e no YouTube. No YouTube e no Spotify, onde você preferir assistir. Segue a gente lá no Instagram também, no @patricio.podcast, tá bom? Me segue também no Instagram, @soudiogopatricio. E vamos embora juntos para mais um episódio que está sensacional. Hoje o tema tá incrível, o convidado também, dispensa comentários, está incrível também. Partiu, gente. E aí, galera, muito bom dia, muito bom estar aqui com vocês. Meu nome é Karina, nós estamos muito empolgados com o que Deus tem feito através do Patrício Podcast. Se você ainda não assistiu os episódios anteriores, vai lá no nosso canal, que está tudo disponível. Se inscreve no nosso canal, porque nós estamos com um objetivo, uma meta de 500 inscritos. Então, compartilha com alguém. Se você foi edificado, se você foi abençoado, você tem o dever de compartilhar com alguém. Se você quiser seguir lá no meu Instagram, é @karinaenck. E a gente está muito animado para mais um Patrício Podcast. Seja bem-vindo. É isso, galera. Então, hoje a gente está recebendo uma pessoa muito especial pra gente, uma pessoa que a gente ama, que a gente, né, tem um carinho enorme, profundo por ele, por sua família também, né? Vamos falar hoje, você já falou? Vamos falar hoje sobre liderança. É um tema muito bom, um tema muito especial. E eu quero já apresentar o nosso convidado para esse tema de hoje, liderança, né? Um tema especial, importante. O nosso convidado, ele é pai, tá? Um pai de multidões, né? Pai de multidões, é pai de 3 filhos. Ele é esposo, né? Também. Ele é formado em relações internacionais. Ele tem uma página, né, que se chama... Eu não vou falar a página, depois ele fala. Deixa ele divulgar. Mas ele tem uma página também onde ele ensina, né, muitas pessoas ali, tanto a como pregar, enfim, ensinos bíblicos mais gerais. Depois eu vou fazer um merchan dessa página. É muito bom, você tem que ir lá, tá bom? Então, gente, dentro desse currículo vasto que esse amigo tem aqui, receba aí hoje, com muito carinho na sua casa, esse cara que eu gosto demais, Júlio Ribeiro. Valeu, pessoal. Bom dia a todos. Para mim, acima de tudo, é um prazer e uma honra, é uma felicidade estar aqui com vocês, conversando. Acho que vai ser um ambiente muito leve, muito bacana, a gente vai trocar bastante coisa aqui. Espero que vocês sejam também edificados com todo o conteúdo que a gente vai transmitir nessa conversa. Vamos que vamos. Júlio, fala um pouquinho também da tua página, onde a galera te encontra. A gente tem um perfil que está desde 2020 ensinando sobre duas temáticas principais, né? Interpretação bíblica e pregação. Então, o @, para quem quiser conhecer mais, é @oficial.pregai. Daquele texto, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho, pregai, @oficial.pregai. Hoje somos mais de 400 mil seguidores, mais de 2 mil alunos, diariamente com conteúdos das mais diversas formas, nas mais diversas abordagens, mas o foco é para você que quer abrir a sua Bíblia, entender a sua Bíblia, interpretar corretamente sua Bíblia, ou seja, entender a palavra de Deus dentro do seu contexto, e para aqueles também que pregam, querem saber como pregar, como fazer um esboço, como conduzir uma pregação do início ao fim, a gente também ajuda nesse sentido. Então pode seguir lá, @oficial.pregai. Muito show. Gente, hoje nosso tema, então, é sobre liderança, Júlio. A gente vai falar sobre liderança. E assim, Júlio, de início, eu sinto que esse é um tema muito importante, né? A gente vai falar sobre liderança na igreja e eu vejo que hoje tá complicado, cara. A liderança hoje na igreja tá complicado. A gente tem visto tantos absurdos, né? Tantas loucuras. E, não, de verdade. Recentemente agora, e receio nenhum de falar isso, gente, mas de verdade, recentemente eu fiz até um vídeo de um camarada, um líder lá de uma igreja, que botou um estúdio de tatuagem
dentro lá da igreja e começou a tatuar os fiéis. Essa então ficou famosa. Cara, ficou famosa. E tem muitos que a gente tem visto. Então, assim, eu sinto que esse tema ele é muito importante, né? Então, eu já quero começar assim, perguntando para você, o que é liderança? Defina pra gente o que é liderança segundo a Bíblia e tal. Como que você pode deixar essa palavra, esse tema de hoje definido pra gente aí? Perfeito. A liderança bíblica, ela se define pelo nível de influência que a gente exerce para outras pessoas ou sobre outras pessoas e na medida que a gente é usado para fazer com que essa influência conduza outras pessoas a Cristo, né? Então, quando nós falamos sobre liderança no âmbito cristão, eclesiástico, líderes cristãos, tudo isso está, obviamente, a liderança cristã ela vai abraçar diversas áreas da vida. A Bíblia fala sobre diversas áreas da vida, mas acima de qualquer coisa, a liderança cristã deve ser uma liderança que conduza outras pessoas a Cristo. Quando Cristo nos salva, nos resgata, nos limpa e nos edifica nesse caminho de nos tornarmos líderes e influenciarmos outras pessoas, o objetivo principal dele é que a nossa liderança conduza outras pessoas até ele. E os grandes líderes da Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, foram pessoas que, principalmente através da palavra de Deus, sejam eles os profetas, os apóstolos, levaram o povo de Deus mais próximo para Deus e já no Novo Testamento, né, para a própria pessoa de Cristo. Então a liderança bíblica é isso, é influenciar para levar pessoas a Cristo. O apóstolo Paulo resumiu essa ideia quando ele falou: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, a liderança bíblica e o líder bíblico, ele não é um fim em si mesmo, né? Tudo para mim, tudo termina em mim, tudo gira em torno de mim, não. Ele é apenas um canal para levar outras pessoas a Cristo. Assim eu vejo a questão da liderança. E a gente até conversou um pouquinho sobre isso antes, eu e o Diogo, que hoje em dia a gente tem essa teologia, né, do governo. Você nasceu para governar, você nasceu para liderar, você nasceu para ser cabeça, você nasceu para não cauda. Como você falou, e esse estilo, né, ou essa percepção de liderança de que eu lidero para que eu seja bem-sucedido, para que eu seja visto, para que eu seja lembrado, né? Exatamente. Quem não é visto não é lembrado. Assim, você acredita que todo mundo nasceu para liderar? O que você acha sobre isso? Antes de qualquer coisa, deixar o pessoal em casa aí ciente que haverão muitas referências internas aqui, porque a gente já se conhece há muito tempo. Então, algumas risadas, algumas coisas assim, a gente sabe o contexto, então não estranhem. É interessante falar disso, porque se esse conceito fosse realmente a régua de Deus para definir o líder bem-sucedido e o fracassado, a maioria dos nomes bíblicos seriam fracassados. João Batista seria um fracassado, Jeremias seria um fracassado, Paulo seria um miserável fracassado. Porque se a grande questão é isso, é ser cabeça e não ser cauda, é governar, é aparecer, é brilhar, o que a gente faz, por exemplo, com a frase de João Batista, né? Importa que ele cresça e que eu diminua. Como que a gente analisa o final da vida de Paulo? Esquecido por todos, numa prisão romana, sabendo que ia ser morto, com frio, pedindo para Timóteo trazer uma capa, sozinho, só Lucas ali do lado dele. Como que a gente avalia a vida de Jeremias? Pregou, ninguém escutou. Anunciou, ninguém deu crédito. O exército inimigo ainda veio e derrotou a nação dele. Parou no fundo do poço. Foi ajudado por um eunuco, se não me falha a memória. Isso. E terminou a vida provavelmente exilado no Egito. Então, se esse for o nível de medir o sucesso, ser ou não ser bem-sucedido no reino de Deus, todos esses caras foram fracassados, né? E nós sim, hoje nós temos os grandes nomes aí, né? Mas a gente sabe que não é bem por aí. Infelizmente, isso é reflexo de, sei lá, centenas de sementes aí que a gente poderia citar, mas uma delas eu penso que é o pragmatismo, né? Que é essa ideia de que o que funciona é o que dá certo, o que funciona é o que traz número, o que funciona é o que dá resultado. Mas a Bíblia me ensina que o que funciona é o que está alinhado à Bíblia, é ser fiel à Bíblia. Então, eu digo que a régua para a gente avalizar o sucesso de um líder, o nível de saúde de uma liderança, nem sempre vão ser os números. Até porque tem gente aí, tem igreja aí cuspindo igreja
um bando de gente doente. Mas a régua para avalizar uma liderança sempre será a fidelidade bíblica. Assim a gente pode começar a separar as coisas. Cara, muito bom isso. A gente tava conversando sobre isso no carro ontem, eu e a Karina, e enquanto eu falava, eu tava refletindo, né, o quanto a gente pode, às vezes, tá desapercebido as nossas faltas e as nossas... ao fato de a gente, às vezes, tá deixando algumas coisas passarem batido, sabe? Tipo, dentro da igreja, da doutrina. Tolerando, exatamente. Né? Eu tava refletindo sobre isso ontem. E eu falei, cara, às vezes a gente tá fazendo vista grossa, sabe? Às vezes a igreja, né? E a gente, né, como igreja, assim, indivíduo, e a gente, às vezes, tá fazendo vista grossa e tá, tipo assim, meio que deixando as coisas rolarem, mas aquilo ali é uma coisa que Deus não aprova. Exatamente. Uma atitude ou outra ali, uma coisa ou outra. Então isso é muito importante tu pontuar. E é muito forte isso quando você fala sobre o fato, a vida de João Batista, cita a vida de João Batista, de Paulo, né? Os caras, mano, tiveram uma vida assim, tipo, Pedro foi decapitado. E João Batista foi arrancar a cabeça dele, né, cara? Pedro crucificado, segundo a história, né? De cabeça para baixo. Cabeça para baixo. Sobre essa questão de tolerância que você falou, tem um texto muito interessante que está lá em Apocalipse, né? Uma das 7 igrejas para a qual Jesus escreveu, ele falou, olha, tenho contra ti o tolerares uma certa mulher Jezabel que incita os meus servos, né? Que leva os meus servos, seduz os meus servos para o pecado. Então, a igreja tinha ciência daquela pessoa, do que ela fazia, de que era errado, né? Não era uma coisa escondida, era uma coisa clara. Jesus fala, cara, vocês estão tolerando e eu tenho isso contra vocês. De fato, dentro dessa questão de liderança, o líder ele nunca pode fazer vista grossa, fingir que não está vendo, mas é um pecadinho. Não existe isso. A tolerância ao pecado é algo detestável aos olhos de Jesus, tanto que ele repreende uma igreja por causa disso, né? Agora, Júlio, vamos lá. Eu queria saber assim, segundo a Bíblia, todo mundo pode liderar? Todo mundo foi chamado para liderar? Todo mundo, vamos colocar assim, né? Todo cristão, ele influencia, posicionado ele influencia. O Sermão da Montanha, uma das partes do sermão, Jesus ele não diz assim, vocês devem ser a luz do mundo. Ele não fala isso. Ele fala, vocês já são a luz do mundo. Vocês devem ser o sal da terra. Vocês são o sal da terra. Ele fala, por isso, brilha a vossa luz diante dos homens. Então, todo cristão influencia em maior ou menor âmbito. Existem aqueles que vão estar em mais evidência, existem aqueles que vão estar em menos evidência, mas todo cristão influencia de alguma forma. Posso pegar um exemplo bem assertivo dentro disso? A gente conhece John Wesley, né? O grande pregador, o fundador do metodismo, aquele cara que pregava... viajava longas distâncias a cavalo, pregava de manhã, de tarde, de noite, o cara que realmente chacoalhou os dias dele. Quando John Wesley queria debater teologia, conversar sobre teologia, trocar teologia com alguém, ele trocava cartas com a mãe dele, Susana Wesley. A mãe de John Wesley. Caraca, se hoje nós temos esse vulto, John Wesley, esse grande... Cara, eu acho que mais de 50%, mais de 70%, mais de 80% isso se deve à sua mãe, que conhecia a palavra de Deus, era conhecedora da Bíblia e estava disponível ali para poder conversar, para poder trocar junto com o filho dela sobre teologia e ensinou John Wesley e seus irmãos nos caminhos do Senhor. Então perceba, o grande líder, né, o nome que ficou na história é o nome de John Wesley. Mas qual é a parcela, qual é a fatia de participação de Susana Wesley nessa liderança? É enorme. E ela não é tão lembrada quanto o filho. Então, voltando na pergunta, sim, todo cristão influencia. E a gente tem que saber que o nosso nível de influência, às vezes, ele vai ecoar pequeno agora, mas depois ele vai ser um ruído estrondoso, enfim, anunciando o nome de Jesus Cristo. Então, sim, todo cristão posicionado, ele influencia. Ele tem que ter noção de que ele está sendo observado. Isso é legal, né? Quando você fala de ele ter noção de que ele tem que tá sendo observado, porque senão o camarada fala assim, não, só o pastor que tem ali aquela incumbência de fazer o papel dele ali, aquela responsabilidade, aí só joga ali no corpo ministerial toda a sua... Mas não, você também tem responsabilidade, você também tem que influenciar. Como o Júlio citou aqui, você já é o sal e a luz do mundo. Ou então você não é cristão, né? Ou então você, como Jesus falou, você é um sal insípido,
né? Você é um salga, né? Só vai servir para ser pisado pelos homens, ou seja, só vai servir para ser escárnio, né? É o que tem acontecido, né, com muitos cristãos que de fato não se posicionam, né? E até fazem um contrário, né? Não dão testemunho, né? E aí meio que ainda atrapalham as coisas. Eu acredito que dentro do que o Diogo falou, a gente vê muito nas igrejas, né? As pessoas responsabilizam o outro. Então, eu não me santifico porque o pastor tem essa função. Eu não estudo a palavra porque quem tem que conhecer é o pastor. Exatamente. Não sou eu, né? E aí as pessoas, elas transferem, terceirizam essa responsabilidade. Eu me alimento de quê? Eu me alimento do que o pastor mastiga e bota na minha boca. Né? Até o apóstolo Paulo vai falar sobre isso, né? Vocês já eram para estar comendo comida sólida, mas vocês estão ainda bebendo leite. Por quê? Porque a comida sólida é aquilo que você pega e põe na boca, né? Exatamente. Quando tem um bebezinho, você que tem 3, sabe tem melhor do que eu. vasta, O bebezinho, você tem que dar um leite na boca. Ele não tem capacidade de pegar comida e se alimentar sozinho. Agora, a comida sólida, não. Certa idade, a criança já começa, ela mesmo, comer sozinha. Então, assim, eu acho que também é uma terceirização, né? As pessoas olham... hoje eu percebo a liderança como uma coisa assim, ele é um ser sobrenatural, preferido de Deus, e só ele tem a unção, e as pessoas se apropriam disso também, né? Muitas figuras religiosas, né? Se apropriam dessa coisa, né? Eu sou o único que tem o conhecimento da palavra, enfim, isso é algo que eu acredito que as pessoas também se acomodam nisso, né? Assim. Essa palavra estava na minha cabeça enquanto o jogo começou a falar, né? A terceirização. E aí existem é uma moeda que tem 2 caras. Primeiro, se nós olharmos pelo ponto de vista das pessoas, realmente é muito cômodo. Pastor, ora por mim. Pastor, jejua por mim. Eu peço o pastor jejuar por mim e hoje eu vou fazer um churrasco lá em casa. Tipo, funciona. Quem precisa do milagre é você, entendeu? Quem precisa da cura é você. Quem precisa da libertação é você. Então, jejue você. Não dá para você terceirizar essa responsabilidade. E tem muita gente, se é que dá para chamar de crente, né, que realmente tem esse estilo de vida. Ora por mim, jejua por mim, busca por mim, intercede por mim, leva meu nome para a igreja, mas ele mesmo não move uma unha para mudar a situação dele. Agora, olhando pelo lado do líder, tem líder que também acha isso interessante. O cara, ele se coloca como sendo aquela escada que liga os céus e a terra, né? Se não passar por mim, não é de Deus. Tem gente que fala, né? Primeiro Deus fala comigo para depois falar com a igreja. Isso não existe. Tem um cara que se coloca como entreposto do céu. Se eu orar por você, vai dar certo. Então, deposita tua confiança em mim. Então, olha para mim. Então, dependa de mim. Então, idolatra em mim, porque eu tenho a chave, eu tenho a senha, eu tenho o poder. O que também não se sustenta nas escrituras. E muitos líderes se usam dessa falácia para criar os seus mini exércitos de fiéis e devotos, né, ao santo pastor fulano de tal, a santa pastora fulano de tal. E aí você cria esse fã-clube enorme, que está longe, né, de Jesus e muito perto do homem, achando que realmente, não, se eu orar não vai acontecer, mas se a pastora orar vai acontecer. Se o pastor... Aí não funciona. É uma via de mão dupla ali, né? Um quer manter o seu trabalho. Uma vez eu assisti uma mensagem do pastor, os seus devotos, e o outro não quer ter trabalho. O outro não quer ter trabalho, é isso. Exatamente. Foi do pastor Neil Barreto, uma vez eu assisti uma mensagem dele que ele falava sobre a relação entre a babá e o bebê. Aí ele falava que a babá era o pastor, a liderança atual, e o bebezinho era os cristãos. Então, a babá queria manter o trabalho dela, e enquanto isso ela ficava limpando a caquinha do bebê, né? E dentro disso, o líder bíblico e saudável é o cara que justamente vai impedir esse tipo de comportamento. Muito bom. Tem muito líder que tem dificuldade de dizer não. Show. Tem muito pastor que tem dificuldade de dizer não para a ovelha. Ai, mas o que ele vai pensar? Ai, mas ele vai sair da igreja. Ai, mas eu vou perder o dízimo dele. Cara, pelo amor de Deus, você tem que amadurecer essa pessoa. Se você fala sim, 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 sim a vida inteira, você está criando um monstro. Porque no dia que você disser não, você não presta mais. Isso. O próprio Jesus estava dando um sermão duro, o povo, né, abandonou ele, sobraram aqueles 12 ali. Vocês não querem ir embora também, não? E aí Pedro fala, não, Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida. Mas Jesus não tinha essa coisa de amaciar o ego e o próprio apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas capítulo 6, ninguém me encha mais o meu saco, né? Na nova tradução do Júlio de hoje. Eu trago as marcas de Cristo. Ninguém me aborreça mais.
por conta dos falsos mestres que estavam lá. Então, João Batista, não vou nem colocar no cálculo aqui, né? Raça de víboras. João Batista pegava mais pesado. E aí hoje, não, a gente tem essa cultura do... Né? Meu crentezinho, queridinho, meu lindinho e tal. Não. Acho que houver, faça o que fizer, né? Engraçado, eu tenho até tava até falando pro Diogo, eu até um testemunho com relação a essa questão, né, da gente ir procurar, da gente ir conhecer. No final do ano passado, não sei se você vai lembrar, você fez uma postagem de quantos livros você leu no ano. Não sei se foram 20. Acho que foram 30. 30. Era um tanto de livro. Eu vi uma pilha assim de livro. E aí eu olhei aquela postagem e falei assim, gente... Um dia eu falei assim pro Diogo. Falei, nossa, acho que o Júlio tem algum problema. Esse menino não é normal, não. A esposa fala a mesma coisa. Acho que o Júlio é normal, não. Como é que ele lê 30 livros? Eu li 2 esse ano. Esse menino leu 30, gente. Leu a Bíblia toda. Tipo assim, né? A gente acha que é uma coisa assim, sobrenatural. Sobrenatural. E aí, quando eu falei isso, imediatamente o Espírito Santo falou pra mim assim... Ele faz isso porque ele vai atrás, se dedica. Ele vai lá e pega e lê o livro. Pega lá e lê a Bíblia. Você não faz porque... porque você não se acomodou nisso. Você não quer. Mas você é tão capaz quanto ele. Realmente, aquilo me despertou. Eu falei, não, cara, eu preciso me responsabilizar pela minha vida espiritual. Eu não posso, né, como a gente tá falando aqui, depender de um líder. Ou achar que aquele líder, aquela pessoa, né? Como eu pensei, falei, gente, acho que o Júnior é normal, não. Mas depois, o Espírito Santo falou, cara, não. Na verdade, é uma questão de posicionamento, né? A gente acha que isso é sempre pro outro. Que a gente não é capaz. E aí o Senhor me despertou pra isso. E esse ano já comecei. Isso é legal. Aí não sei se eu vou chegar nos 30, né? Mas tô indo. E, cara, eu tenho visto, assim, sabe? Com a constância, você vai ganhando facilidade, você vai aprendendo, né? Você vai ganhando conhecimento. Os livros te dão uma coisa que... é excelente, é uma forma de você estudar, de você adquirir conhecimento, ou não também, o que não servir você descarta. Pelo menos e começa a diferenciar uma coisa da Isso outra. é legal porque isso valida o que o Júlio acabou de falar, que todo cristão, ele é influência, né? Tipo, exatamente. O Júlio não era propriamente o nosso pastor, não era o nosso pastor, mas ele, aí eu tô falando a gente, né? Porque ele influenciou a Karina, mas também você me influenciou há muito tempo atrás também. Então, assim, olha só como que valida o que você acabou de falar. Você influenciou ela, talvez você nem tinha noção, por uma postagem, e ela começou a ler e ela tá braba na leitura. Cara, dentro disso, bom, vocês me conhecem um pouco, né? Eu evito um pouco dar exemplo pessoal, mas essa questão da foto do livro, cara, eu acho que eu comecei a postar essas fotos em 22 ou 23. Não sei qual foi o primeiro ano. E, tipo assim, pra mim é um sentimento de realização tremendo. Falar, caraca, comecei já... Porque a gente é a geração do começa e não acaba, né? Essa é a nossa geração. Começa e para no meio do caminho. Então, pra mim, é um sentimento de satisfação muito grande. Caraca, estabeleci uma meta no começo do ano e, poxa, consegui levar minha meta até o final. Eu fico, nossa, explodindo, assim, quando eu consigo. E posto aquela foto... Cara, depois que eu postei a primeira foto, 23, acho que foram 34 livros, um negócio assim. Não tinha Nicole ainda, né? Tinha um filho a menos, então eu um pouco mais. Beleza, eu postei a foto, o pessoal comentou. Cara, e depois os meses foram passando, foram aparecendo as pessoas. Caraca, Júlio, cara, queria te falar que... E não é cristão, não é gente cristã, é gente do meu trabalho... Cara, queria te falar que você postou aquela foto. Cara, eu vi aquela foto, aquele negócio mexeu comigo. E, cara, tô aqui nas minhas leituras. Comecei a ler por causa daquela foto que você postou. Muito bom. Aí um outro também, um amigo lá de Minas, né? Da Filadélfia lá de Minas também. Caraca, Júlio, aquela foto ali, cara, meu Deus do céu. Fiquei conformado comigo quando eu vi aquela foto e tal. Comecei a ler e tô firme no meu propósito. E aí eu acho que ele postou ano passado, né? Os 12, ele colocou um por mês, né? Os 12 livros que ele leu no ano. Agora, isso foi, igual a Karina falou agora, isso é a galera que eu sei que, tipo assim, chegou aos meus ouvidos que realmente... Agora, e aqueles que eu não sei, mas que de alguma forma viram aquilo ali e falaram, uau, e quem sabe estão até lendo, mas de fato não comentaram nada e nem precisam comentar. Então, é isso, cara. A gente influencia o crente, influencia o não crente. A partir do momento que a gente se posiciona... dentro daquilo que a gente entende que é a nossa... Paulo fala, né? A esfera de atuação. Que a gente se posiciona dentro da nossa esfera de atuação, cara, a gente vai estar influenciando. É isso. E a gente usa essa nossa influência, obviamente,
para tornar Jesus conhecido. Então, bacana demais. E aí eu quero te honrar também, Júlio, porque eu não lembro quando também, tem bastante tempo isso, você também me influenciou a ler. E hoje eu consigo influenciar outras pessoas a lerem também, sabe? Tipo, eu cheguei também a ler num ano aí, tipo, 20 e poucos livros, Caraca. sabe? Tipo, lendo bem, sabe? E hoje, cara, eu não me vejo sem ler. Exatamente. Não consigo me ver sem a leitura hoje, cara. E eu não lia. Eu lembro... Você fica muito tempo sem ler, tu tá incomodado. Incomodado. Não, você fica caçando um título, né? Vou procurar um título aqui que me interessa, porque eu preciso de um livro. Acabou, não tenho mais livro pra ler. É isso, cara. É assim, é difícil começar. Qual é o livro mais difícil? O primeiro. O mais difícil de todos é o primeiro. Depois que você começa e você toma gosto... E é engraçado, porque eu comecei as minhas leituras em 2015 para 2016, por conta de um amigo do trabalho, trabalhava lá no centro da cidade, e eu era aquele crente que, né, eu sou crente, mas não estudo a Bíblia, não leio nada. Ele falou, não, que isso, cara? Sou só o irmão baterista da igreja. Sou irmão baterista ali e tal. Ele me emprestou o livro, meu primeiro livro, Finalmente Vivos, do John Piper, um livro que fala sobre regeneração. Cara, eu lia dentro do ônibus, né? Eu trabalhava no centro, 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Eu lia dentro do ônibus, em pé, segurando aqui. Eu lia no metrô. E eu comecei a devorar livros dentro do ônibus. Mas se não fosse esse amigo que me emprestasse um livro e que me despertasse para isso, onde que eu estaria hoje? Não sei. Então ele... que é um cara, vou colocar assim, anônimo, né? O Filipão lá, abraço, Filipão, se estiver vendo aí. Cara, me emprestou um livro, me instigou, e depois daquilo veio a bola de neve, né? Eu, todo ano, sei lá quantos livros eu tento ler, né? Tenho conseguido, graças a Deus, por conta de um amigo de escritório, de trabalho, não era nem um amigo de igreja. Do trabalho. Que era crente igual eu, é crente igual eu, e me influenciou naquilo. Aí no que deu? Então, sim, a gente tem que ter a noção de que a gente pode sim influenciar as pessoas. Agora eu tenho uma pergunta, Júlio. Tipo, eu fiquei pensando, né? Se já que todo cristão ele é uma influência, minha pergunta seria a seguinte: o novo convertido, ele... Porque a gente tá falando que todo cristão, querendo ou não, você mesmo falou, numa esfera para baixo ou pro alto, ele é uma liderança, né? Uma influência. E o novo convertido, ele pode exercer uma liderança na igreja? Não. Bem simples. Próxima pergunta. Não. O apóstolo Paulo deixa bem claro, né? Quando ele, lá em 1 Timóteo 3, quando ele dá os pré-requisitos do presbítero, do diácono, ele diz, olha, não pode ser neófito. E ele dá o motivo para que não caia, não incorra na soberba. Então, o novo convertido não deve liderar, não deve pregar, não deve ensinar, não deve discipular, não deve... Óbvio, a vida dele, a santificação dele, a forma como ele agia antes, ele age agora, vai, de qualquer forma, influenciar quem acompanha ele. Agora, ele não está na fase de estar ativamente envolvido com liderança ministerial. Ele está na fase de sentar e aprender. Esse é um dos fatores que explicam muitos problemas, até que você citou aqui no início da nossa conversa, né? Isso acontece muito, óbvio, em todos os contextos, mas principalmente quando a gente fala de um novo convertido, que é famoso, que é cantor, que é jogador de futebol. Logo me vem isso na memória. Aí o pastor da igreja, que deveria estudar um pouquinho mais a Bíblia e ler 1 Timóteo 3, onde Paulo diz que o novo convertido não pode liderar, ele pensa assim, se eu não envolver esse cara em alguma coisa, eu vou perder esse cara. Se eu não botar esse cara para liderar, e a outra igreja botar ele para liderar, ele vai sair da minha igreja e vai para outra igreja. Então, para eu segurar esse cara aqui, eu vou dar uma liderança na mão dele. Ou se empolga, né? Ah, ele vai ter muita visibilidade. Então vai arrastar multidões para a igreja. E aí, é o que eu falei também, é o pragmatismo, né? O que funciona é o que dá certo, o que dá os números, enfim. E aí ignoram os princípios bíblicos, e já que a gente está falando de liderança, esse é um princípio de liderança. Criança não lidera, novo convertido não ensina, não doutrina, não discipula, não, ensina, ele aprende, perdão. Ele senta para escutar, ele fecha a boca e abre os ouvidos. E aí você pensa, cara, o próprio Jesus... Nascido de mulher, ele teve que nascer, crescer, desenvolver, aprender, né? O conhecimento de Jesus não desceu por Bluetooth, desceu da nuvem, não. Jesus estudou as Escrituras, ele foi criado como qualquer criança dentro do judaísmo também, que tinha ali uma carga de leitura alta. Aos 30 anos, ele inicia o seu ministério público.
Você pega o exemplo de Paulo. Paulo já era fariseu, cabeçudo da lei. Paulo já era um teólogo por excelência. A gente acha que ele converteu hoje e saiu em viagem missionária amanhã. Não. Pelo menos, no mínimo 10 anos. Isso está lá em Gálatas 1 e 2. Pelo menos 10 anos, desde a conversão até o início do ministério formal de Paulo. Aí o Alecrim Dourado, que converteu ontem, né? A última Coca-Cola do deserto que converteu ontem, que deve ser melhor do que Jesus e melhor do que Paulo. Acho que converteu ontem, daqui a 2 semanas já quer liderar, daqui a 1 mês já quer discipular, daqui a 2 meses já quer pregar. Não funciona assim. Eu costumo dizer, pode ser o presidente dos Estados Unidos, o cara mais importante do mundo. Converteu? Vai sentar para aprender. Senta com seu segurança, senta com seu assessor de Estado, senta aí, mas vai aprender, não vai falar, não vai doutrinar. Você é um bebê espiritual. E o bebê espiritual, a criança espiritual, ela não ensina, ela aprende. É assim que tem que ser. E dentro disso, a gente vê, né, até o assunto que a gente estava falando, que existem muitos pastores despreparados. A gente encontra facilmente, você vai encontrar. Até o apóstolo Paulo, que fala, acho que ele que fala sobre isso, ele fala que nós devemos estar prontos para falar a respeito do motivo da nossa esperança, né? Sim, Por que nós cremos em Pedro. Cristo. Pedro, né? E aí, E a gente vê muita gente despreparada, né? Mas por que eu acredito, né? Eu acho que a gente também vive um tempo que as pessoas, elas olham só para a vocação, né? Às vezes a pessoa recebeu uma palavra, uma profecia, uma direção de Deus, de que em algum momento da vida dela ela seria alguém que iria de fato liderar e exercer influência. Mas você acredita que a vocação ela é suficiente, né? Como que você enxerga isso assim, né? Isso é interessante. Vou dar uma volta aqui para poder chegar nesse ponto. Diogo, ele também tem conhecimentos aí do ramo imobiliário, né? Um cara que entende muito disso. Se eu falasse pro Diogo assim, Diogo, você colocaria sua família, você, sua esposa, seu filho, dentro de uma casa, de um prédio lá, que foi construído por um, sei lá, pedreiro iniciante, o cara que tem 1 mês aí de pedreiro, o cara decidiu fazer um prédio que é te vender ali uma unidade. Você não sabe se o cara usou o cimento CP1, CP2, CP3, se o cara esqueceu o cimento em casa, se o cara usou cola, super bonder. Você entraria numa casa dessa e botaria sua família ali? Nunca. Não. Se você precisar fazer uma cirurgia, eu te apresento um médico que usa faca de cortar pão, ele não usa bisturi. Você ia? Jamais. Você seguiria... Denunciaria ele. Você seguiria, às vezes, o conselho de um nutricionista cuja saúde está debilitada, seja por sobrepeso, por colesterol, por alguma coisa do tipo? Também não. Aí a gente pensa assim, para as coisas materiais, a gente exige a capacitação de quem está à frente do negócio. Só que para as coisas espirituais não precisa. Pode ser o Zé das Couve que, enfim, abriu ali um trabalho no fundo da casa dele e começou... Cara, como assim? Isso é interessantíssimo. O corpo vai perecer, o corpo vai ficar. Agora, para você tá dentro de um centro cirúrgico, para você iniciar lá, você tem que passar 4 anos, sei lá, acho que são 4 anos de sala de aula, depois mais não sei quantos anos de residência, para depois você começar a atender como médico. Para você poder assinar um laudo de engenharia, não sei quantos anos lá que você tem que fazer a faculdade. Ora, mas para tratar de almas eternas, eu não preciso de nada? É só querer? É só vocação? Isso é uma contradição ambulante. E a gente, às vezes, esconde isso, a gente esconde essa displicência, essa preguiça e essa falta de seriedade sobre uma capa de humildade. Ah, mas Deus usa o simples. Ah, mas Deus usa os humildes. Ah, mas Deus usa quem Ele quer. Sim, mas por que tem Paulo, então, que era teólogo, que era fariseu? Por que tem esses camaradas cabeçudos? Por que tem Apolo na Bíblia? Quando a gente pega a estrutura bíblica, os caras que Deus levanta para escrever foram, em sua grande maioria, os cabeçudos. Mateus, ele era judeu, criado na cultura judaica. Lucas era grego, escreveu o Evangelho e escreveu Atos. Paulo escreveu metade ou mais da metade do Novo Testamento, horas. Aí, para liderar espiritualmente a minha vida, pode ser qualquer um, pode ser qualquer coisa. Não, isso é uma contradição ambulante. E em muitos lugares não se cria a cultura de ensinar para fazer. Eu digo até por mim mesmo.
no dia em que eu fui consagrado ao presbitério, e hoje eu sirvo a igreja como um presbítero, ninguém chegou para mim e falou, Júlio, agora eu vou te ensinar o que é um presbítero, tá? Eu vou te ensinar como que um presbítero... Não. Receba. Agora, a partir de hoje você é um presbítero. Se vira. Foi assim. Comigo foi assim. E talvez com muitas pessoas que vão estar aí também é assim. Bota a mão na tua cabeça, derrama um azeite, a partir de agora você é diácono. Ora, como funciona isso? Às vezes, departamento, né? Você vai ser o líder dos jovens agora. Tchau. Ou então Se desceu vira. agora, você, pastor. O que faz um diácono? Né? O que faz um Tem que ter pastor? preparo. Faz um Não, líder e de também jovens. o que essa pessoa tem qualificações pessoais também, né? Tem que cumprir os requisitos, né? O presbítero, por exemplo, o apóstolo Paulo fala, além das condutas morais, eu acho que são 13 ou 14 itens de conduta moral, existe um traço de habilidade. O presbítero precisa ser apto para ensinar. Aí eu pergunto, na sua igreja, todos os presbíteros são aptos para ensinar? Se forem, ó, parabéns, porque em muitos lugares não. Na maioria. Às vezes o presbiterato ele torna-se uma promoção do diácono, né? Ah, o fulano é 10 anos diácono. Coitado. Acho que eu vou promover ele a presbítero. Não funciona assim. Ou o presbiterato ele se torna um cargo de honra para quem é mais próximo do pastor, para quem é família de pastor, para quem é não sei o que do pastor, é presbítero, está perto de mim. Não funciona assim. E em muitos desses casos, realmente, a decisão ela não fica dentro de um colégio, ela não fica dentro de uma cúpula que vai realmente debater. E aí, fulano de tal, cumpre o requisito? Não cumpre? Está preparado? Não está? O que você acha? Não, às vezes é você. Nosso pastor, Júlio, não funciona. Tava até falando sobre isso num domingo de ceia. E aí ele falou que tem uma certa placa aí da Assembleia de Deus que, meu irmão, qualquer um pode se filiar a ela. Então, sei lá, quero me filiar. Não tem nenhum pré-requisito. Só tem que pagar talvez a taxa. É né? isso. Aí ele até falou, cara, o nosso pastor falou, cara, se tornou um franchise. É uma franquia. É uma empresa. Eu vou lá, faço um pagamento, coloco o meu nomezinho lá e acabou. Eu não te cobro, tipo, pô, vem cá, deixa eu ver qual é a sua preparação, se você tem uma teologia, se você tem um estudo e tudo mais, né? Lá, eu até glorifico a Deus que a igreja que a gente tá hoje lá, o nosso pastor cara, só tem pastor se tem teologia, se tem faculdade de teologia e tudo mais, assim, né? Então, assim, eu acho que o mínimo seria isso, entendeu? Um pré-requisito, uma preparação. Eu não duvido que Deus usa quem não tem teologia. Eu não duvido que um cristão, na sua simplicidade, ele possa ser usado. Mas, gente, calma aí, a gente está falando de liderança. Aqui a gente tá debatendo sobre liderança. Você, na sua simplicidade... Você pode glorificar a Deus em diversas áreas da sua vida. Mas se a gente não tiver o mínimo de crivo para a liderança da igreja, torna-se bagunça, que é o que se tornou em muitos lugares. E quando a bagunça está generalizada, a gente tem o dever de subir, vou usar uma expressão, né, que eu gosto muito, né, a gente tem que subir o sarrafo, a gente tem que subir o nível para acabar com a patifaria, com a bagunça, com a confusão que existe em tantos lugares. Quantos ministérios não surgiram de rixas internas, de divisões, de rebeliões? Quantos ministérios não surgiram para suprir uma demanda local, de um grupo local que tinha uma visão específica sobre algum ponto, e aí criaram uma teologia toda gourmetizada e atende esse grupo? Não deve funcionar assim. A liderança, ela precisa ser estudada, ela precisa ser preparada, capacitada. Não basta a vocação, né, Júlio? Não basta a vocação, porque, poxa, se no mundo, né, no âmbito secular, você precisa de preparação formal, como que no âmbito eclesiástico eu vou ter um padrão menor? Não posso. Então, Júlio, eu acho... Isso aí. O Júlio, eu acho então que o público agora já sabe, né? Pelo amor de Deus, escolhe uma igreja que o teu pastor, tua liderança seja capacitada, teus presbíteros possam ensinar. Como o Júlio bem falou, a gente não tá falando que o camarada que é humilde não possa ser usado por Deus. Não tem nada a ver com isso. A gente tá falando que realmente, quando você vai para um médico, você procura o cara que é capacitado na área. Você vai procurar um personal trainer, você não vai procurar o personal trainer que tá mal com o corpo. Sobrepeso. Então, procure ali uma igreja saudável, teologicamente, preparada, né? Faça isso. Agora, Júlio, a galera já sabe que precisa procurar uma igreja, né, que seja ali preparada, né, teologicamente, capacitada e etc. Agora,
Como que essa galera que tá assistindo a gente hoje, falando sobre liderança, pode identificar uma liderança tóxica? Para poder olhar e passar batido dessa liderança tóxica, dessa igreja com uma liderança tóxica. Ou até mesmo, né, se desvincular, né? Como que essa pessoa sai, né, desse lugar que Nossa, a gente é forte, hein? já passou por isso, a gente sabe que é muito difícil. É difícil. Eu vou até falar língua estranha aqui, hein? Pra quem acredita aí nas línguas. Cara, é complicado mesmo, porque enquanto você não tem uma certa maturidade espiritual, enquanto você não tem uma certa estrutura, assim, de conhecimento bíblico, de vivência até, é muito difícil você romper laços. E em muitos desses contextos as pessoas ficam presas a coisa do tipo, ai, se eu tiver em rebelião, ai, se eu tiver me levantando contra o ungido do Senhor, ai, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Coisas que só são sanadas a partir do conhecimento da palavra de Deus. Mas existem alguns traços, né? E aí eu não vou ficar só na minha cabeça, eu vou ficar em Bíblia mesmo, que identificam o falso mestre, o falso líder. Em primeiro lugar, tem uma carta na Bíblia que fala muito sobre isso, que eu gosto muito, e você deveria ler, a carta de Judas. Vem antes de Apocalipse, só tem um capítulo, são 25, 26 versículos. E Judas, ele escreve em sua carta, ele diz assim, olha, eu queria escrever sobre salvação. Mas existem uns certos homens dissimulados que estão se infiltrando na igreja. Então eu vou escrever sobre a batalha da nossa fé. Eu vou escrever sobre a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, né? Se referindo ao tesouro do evangelho. E lá em Judas 1:11 ele diz assim, ai deles, porque seguiram o caminho de Caim e movidos de ganância, né, foram pelo conselho de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Então, Caim, ele cita Judas, ele cita 3 exemplos do Antigo Testamento para falar dos falsos mestres. Caim, Balaão e Corá. Caim, a gente conhece muito bem, né? Ele foi o primeiro homicida, ele foi o cara que odiou o seu irmão a ponto de matá-lo. E o que Judas está dizendo é isso. O falso líder é aquele que odeia, que ele tem capacidade de odiar alguém. É aquele que você sabe que enquanto você está com ele, você presta. Depois que você saiu debaixo da asa dele, você está amaldiçoado, você não presta mais, você é um ingrato, você nunca valeu 1 centavo. Ele tem no coração dele a capacidade de odiar a ponto de matar o seu irmão. Se não matar fisicamente, mata naquilo que Jesus ensinou, né? Se você odeia o seu irmão no seu coração, você é homicida, já matou. Então, o falso mestre, ele é isso, ele é homicida, ele tem a capacidade de odiar, tá? Além disso, ele segue o caminho de Balaão, e a gente sabe que Balaão é o camarada que profetizou por grana. Então, você quer identificar um falso líder, um falso mestre, convida ele para pregar na sua igreja, vê quanto que ele vai te cobrar para pregar. Eu falo isso sem peso na consciência nenhum. O falso líder é aquele que prega por dinheiro, faz as coisas por dinheiro, ele está sempre ajustando a agenda dele de acordo com a cotação. Então é aquilo. Júlio, você está sendo muito duro. Gente, não sou eu, é a Bíblia. Judas é um livro canônico. Ele vai dizer, o falso mestre é aquele que segue o caminho de Balaão. Ele profetiza por dinheiro, ele prega por dinheiro, ele faz por dinheiro. Os olhos dele não estão em Cristo, os olhos dele estão no dinheiro. Ele enriquece às custas do evangelho, vamos dizer assim. Não que ser rico seja pecado, né? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. E no final das contas ele vai dizer que pereceram na revolta de Corá. E Corá foi aquela pessoa que se levantou contra a liderança de Moisés, né, e de Arão lá no Antigo Testamento. E diz a Bíblia que Deus abriu a terra para engolir, né, Corá e tudo que ele tinha. Então, os falsos líderes, eles também são rebeldes. Procure saber como que esse ministério surgiu, como que essa igreja surgiu. Às vezes surgiu de um cisma, de uma divisão. Tem gente que adora mandar, mas odeia obedecer. O cara não consegue se submeter à liderança de ninguém. Para ele é impossível estar debaixo de liderança, estar debaixo de obediência. O cara simplesmente ele é impastoreável. Ele é indiscipulável, porque ele não consegue, por exemplo, ouvir não. Se você fala um não para ele, acabou o mundo. Ele se revolta, ele se rebela. Então, ainda que não termine aqui, 3 exemplos muito simples da gente poder identificar uma liderança tóxica, né? Um falso mestre, um lobo em pele de ovelha.
é um cara que tem um coração cheio de ódio, ele é capaz de odiar, ele é um cara que é movido por dinheiro, aí você já matou pelo menos metade dos profetas do Brasil, já risca da sua lista. E ele é o rebelde, ele é o cara que não consegue se submeter a alguém, ele não consegue estar debaixo de autoridade de alguém. E aí os motivos são diversos, né? Mas na maioria dos casos, o cara ele sempre acha que está certo, só o conselho dele que vale, só a palavra dele que vale. Enfim, o cara ele não é discipulável em nenhum sentido. E dentro disso, eu percebo também que existem lideranças que elas não conseguem fazer o que Paulo faz com Timóteo, né? A gente vai ver que o apóstolo Paulo, ele fala que ele foi um pai, né, espiritual para Timóteo. Timóteo era um filho dele, mas ele também está ali instruindo Timóteo para que Timóteo seja um grande líder, né? Para que ele seja, de fato, um líder de uma igreja saudável. Enfim, ele está ali instruindo Timóteo. E eu percebo hoje também nas igrejas que algumas lideranças elas não conseguem conceber esse crescimento dos seus liderados, né? Elas não lideram para formar novos líderes, né? Para que até vamos dizer assim, esse filho, entre aspas, espiritual, ele vá mais longe do que ele foi, né? Pelo contrário, eu percebo que quando você é alguém que ainda não está se desenvolvendo, você... Beleza, aquela liderança tá ali te apoiando. Mas a partir do momento que você começa a sair daquela bolha, você começa a se desenvolver, você começa, de fato, a desenvolver o seu ministério, você entende o seu propósito, para que Deus te chamou, porque eu creio que tem isso também, né? Cada pessoa tem um chamado específico, eu percebo assim, de Deus. E essa liderança, ela percebe que, de alguma maneira, você... entre aspas, se destacou, vou usar esse termo, mas não sei se é isso. Entendi. Mais do que ela, você foi além, né? Você tá ouvindo a voz de Deus, enfim, Deus tá te usando, te direcionando, ela vem e começa a cortar suas asinhas. Exatamente. Não vai mais fazer isso porque arruma um motivo. Uma ideia, porque tá fazendo fofoca na igreja. Porque aí ela vai inventando situações, né? Eu acho que isso também é uma característica, né, dessa liderança. O que a gente pode, né, o que você acha sobre isso, né? Cara, eu pensei, quando você estava falando, eu lembrei de duas situações. Primeiro Paulo com Timóteo e depois João Batista. Então, eu vou começar falando de Paulo e Timóteo e vou terminar com João Batista. Apesar de ser uma informação clara na Bíblia, muita gente não sabe. Quando o apóstolo Paulo deixou Timóteo como pastor de uma igreja, não era qualquer igreja. Maior igreja. Cara, era Éfeso. Era o lugar onde Paulo passou 3 anos de seu ministério ali, ensinando, pregando. É aquela cidade onde os bruxos queimaram seus próprios livros, sabe? Queimaram seus livros de feitiçaria. Era aquela cidade que tinha o templo da deusa Diana. Era uma cidade grande. Era uma das cidades mais importantes da província da Ásia. Só não vou lembrar se era a capital da província da Ásia, mas com certeza uma das mais importantes era. Paulo poderia muito bem ter falado, não, aqui em Éfeso, meu amigo, eu vou botar minha cadeira de ancião, vou botar aquela cadeira acolchoada. Esquece. Né? Eu vou aqui, botar a barriga pra frente, daqui eu governo tudo. Não. Paulo segue seu trajeto de missionário, depois de Éfeso, retorna para Jerusalém, e ele deixa Timóteo nessa mega igreja, vamos deixar assim, né? Claro que ele não deixou Timóteo, né? Vai lá, se vira. A primeira carta para Timóteo e a segunda são provas de que Paulo deu o suporte necessário. E existe realmente esse complexo de que enquanto você está debaixo da minha asa, enquanto você está debaixo da minha liderança, servindo a mim, não maior do que eu, você realmente presta. E a partir do momento que você começa a se destacar, né, vou usar esse termo também, o seu ministério começa a desenvolver e existe potencial em você que vai além do potencial que eu vejo em mim, eu não vejo você mais como um cooperador, vejo você como uma ameaça. E aí você pega o exemplo, por exemplo, de Barnabé e Saulo. Barnabé e Paulo, né? Poxa, Barnabé foi o cara que foi atrás de Saulo, né, quando Saulo estava esquecido, foi atrás de Saulo, acreditou nele, acreditou no ministério dele, e hoje a gente tem o grande apóstolo Paulo, né, Saulo e Paulo, a mesma pessoa, a gente tem o grande apóstolo Paulo, plantador de igrejas, e Barnabé, quem é Barnabé? Barnabé é só o cara que foi lá buscar ele, Barnabé entendia exatamente o que ele tinha. Barnabé não falou, não, Paulo, agora eu vou junto contigo, você vai crescer sozinho, não, me leva, eu vou... Não, teve um momento, depois da primeira viagem missionária, que Barnabé se
distanciou de Barnabé é Paulo sensacional, né, mano? para cuidar de João Marcos, que era um outro jovem que precisava de ajuda. Ele é brabo. Barnabé era esse tipo de líder, que não precisava do holofote. Ele foi buscar Paulo quando Paulo estava no esquecimento. Aí depois que Marcos teve o problema lá, ele foi buscar Marcos. E Marcos acabou sendo o escritor do Evangelho de Marcos. Então foi o primeiro evangelho escrito, né? Exatamente. Então perceba como que a mão de Barnabé, cara, foi certeira. E a gente não dá o holofote para Barnabé. Acho que Barnabé nem quer o holofote. Agora, dentro de tudo André isso... também, né? Foi um exemplo desse André também. era, Pedro, né? André era o cara que trazia, né? Ele Sempre apresentava as pessoas. Aqui, Jesus, isso aqui é fulano de tal. Isso aqui, ó. Ele unia as partes, né? Agora, o exemplo maior que eu vejo disso é João Batista. Porque pensa no caso de João Batista, cara. Verdade. A Bíblia diz que o João Batista, ele tinha... Primeiro, ele tinha um ministério, né? Ele batizava e pregava. Ele tinha discípulos. A Bíblia diz que ele tinha discípulos. Ele tinha uma estrutura montada no deserto. E o mais importante, a Bíblia diz, isso está lá no início do Evangelho de Mateus, no início do Evangelho de João, que as multidões saíam da cidade e iam até o deserto para ouvir João Batista. O cara tinha um ministério estabelecido, meu amigo. O cara tinha... Público, tinha público. O cara tinha... Ele tinha o que fazer, ele tinha um ministério, ele pregava e batizava, ele tinha público. Ele não precisava ir atrás do público, era o público que saía da cidade e ia até o deserto ouvir ele. Aí um dia aparece um, né, que é Jesus, na fila do batismo. Aí ele falou, para tudo. Não. Não sou eu que tenho que batizar você, é você que tem que me batizar. Não. Jesus fala, calma, deixa. Eu preciso cumprir toda a justiça. E João Batista vai, então, batiza Jesus. Depois disso, o ministério de Jesus começa a crescer. A Bíblia diz que os discípulos de João Batista deixaram João Batista e se tornaram discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus começaram a batizar mais do que os discípulos de João Batista. Jesus começou a aparecer mais do que João Batista. Pregava mais, atraía mais as multidões. Até que um certo dia alguém falou, João, tem uma coisa errada. Antes era você que fazia, você que pregava, batizava o povo. Agora chegou esse Jesus aí ontem, já está sentando na janela, está todo mundo aos pés dele. Tu vai deixar isso barato, João? Aí João fala assim, está lá no Evangelho de João, capítulo 3. Ele fala assim, olha só. A noiva, ela pertence ao noivo. Eu sou apenas o amigo do noivo, aquele que ajuda nos preparativos. Ele falou, e essa alegria já se cumpriu em mim. Caraca. Porque importa que ele cresça e que eu diminua. Cara, João sabia exatamente até onde ia o limite do ministério dele. E qual era o limite dele? Era Cristo. Ele sabia, desde o ventre, seus pais, né, sabiam, que ele seria uma voz que prepararia o caminho do Messias. E ele anunciava, olha, eu vos batizo com água para arrependimento, mas vem um e ele vos batizará com o Espírito Santo. Ele sabia que o ministério dele tinha dias contados. Ele sabia que ele só iria até certo lugar. Então, quando Cristo se manifesta e o ministério de Jesus começa a crescer e o ministério de João começa a cair, isso não incomoda João, porque ele já sabia exatamente qual era o limite dele. E aí, voltando para o que você falou, Karina, existem pastores hoje que não entendem, não sabem qual é o limite dele. A gente usa uma expressão, né? O cara não larga o osso. Às vezes o cara tá caducando, o cara já tá... E aqui, meu irmão, não desmerecendo as outras gerações. Não, é realmente uma passagem de bastão, entendeu? É realmente alguém que vai levar adiante essa mensagem, mas o cara não larga o osso, o cara não solta aquele negócio ali. E às vezes o ministério tá pedindo algo diferente, uma ajuda, algo novo, e o cara tá ali naquele engessamento absurdo, vendo todo mundo como ameaça. Só ele presta, só ele funciona, só ele tem unção. E aqui, né, todos os preguinhos que vão se destacando, o cara que tem cabeça de martelo só vem pra marretar, não permite que ninguém cresça, né? Complicado. E eu acho assim, Júlio, eu fico pensando com a minha mentalidade empreendedora, assim, também um pouco, eu vejo que é a maior tolice, assim, desses camaradas que fazem isso, porque, assim, primeiro que a sucessão, como você bem explicou, é bíblica, né? O entendimento também de que meu tempo é aqui e tal, também é bíblico, você acabou de explicar. Mas, cara, eu fico pensando, cara, se tem alguém que tá se destacando no meu ministério, isso não quer dizer que eu vou deixar de pastorear. Isso quer dizer que eu vou, talvez, preparar esse camarada pra ficar
lugar, assumir o meu lugar talvez nesse ponto, nessa região, e eu vou trabalhar, vou abrir um outro trabalho, talvez em um outro lugar, e vou continuar fazendo isso. Talvez seja esse o objetivo. Uma frase, eu não sei quem falou, mas disse assim, a glória de um líder é criar um líder maior e melhor do que ele. Então a glória do líder não é criar pessoas raquíticas espiritualmente, pessoas que vão depender dele até o resto da vida. Não, a glória de um líder é sair e deixar alguém melhor do que ele no lugar dele. E o cara que tinha isso muito claro era Jesus. Ele falou, olha, eu vou pro meu pai e vocês vão fazer o quê? Obras maiores do que as minhas. Jesus falou, cara, Jesus eu vou. E a gente entende que esses maiores, no sentido de magnitude, os apóstolos... Jesus ressuscitou mortos, os apóstolos também. Jesus curou enfermos, os apóstolos também. Jesus expulsou demônios, os apóstolos também. Então, onde está o maiores? É na abrangência. No alcance, né? No alcance. Vocês vão até os confins da terra. Eu tô aqui, eu vou ficar aqui em Jerusalém, Judéia, no máximo Decápolis, Samaria. Agora vocês, meu amigo, vocês vão até Éfeso, vocês vão até Patmos, vocês vão até vocês vão até o fim do mundo. Essas são as obras maiores. Jesus falou, ó, eu vou ficar aqui 3 aninhos com vocês, mas vai ter um dia que o noivo vai ser tirado e vocês vão fazer obras maiores. E aí surpreende, né? Pessoas que se dizem servas, discípulos de Jesus e não têm esse entendimento que Jesus tinha. E dentro disso, só pra gente finalizar, eu acho que uma coisa que o líder deve ter, que é muito importante, é uma identidade. Né? Porque quando você entende essa história de João Batista, por que João Batista entendia o seu limite? Porque ele sabia quem ele era. Para que ele foi criado? Qual era o propósito de Deus para a vida dele? Ele sabia que ele era uma voz com uma mensagem e que depois dele viria um mais poderoso do que ele. Então, eu acho que o líder, ele precisa trabalhar nisso, né? Nessa identidade. Quem tem uma identidade forte em Deus, não tô falando de personalidade forte, não tô falando de identidade. Você sabe quem você é. Você consegue entender, como você falou, os seus limites. Para que Deus te chamou. Por exemplo, você tem um ministério de ensino. Talvez eu não tenha esse mesmo ministério, eu sei quem eu sou. Eu fui chamada para um propósito X, você para um propósito Y. E aí a gente consegue, como corpo, crescer, todo mundo cresce. Agora, quando você não entende a sua identidade, você fica com esse complexo de inferioridade. Sim. Ninguém pode crescer mais do que eu, ninguém se destaca mais do que eu. Então, assim, eu vejo isso em João Batista. Ele sabia quem ele era, ele sabia para onde ele estava indo e o que ele foi chamado para fazer. E eu acho que falta isso, né? Eu acho que falta essa identidade, né? Existe uma coisa que eu acreditava assim, né? Hoje eu já não penso mais assim. E talvez muita gente pense assim também. A gente pensa que você começa na igreja como membro, e aí quando você vai crescendo, você vira um... Aqui eu vou ter como, né, esquema aqui o padrão das Assembleias de Deus, né? Não sei como é em todas as igrejas. Você é membro, aí você vira um auxiliar de trabalho. Aí você vai crescendo, você vira um diácono. Aí você vai crescendo, você vira um presbítero. Aí você vai crescendo, você vira um evangelista. Ou se você for uma menina, você diaconiza, você vira uma missionária. E aí você vai crescendo, você vira... Então a gente vê a igreja às vezes como plano de carreira. Né? É promoção em cima de promoção. Quando, na verdade, os ministérios não estão um acima do outro. Eles estão um do lado do outro. Show. As pessoas, eu hoje sirvo como um presbítero, né? O organograma é diferente, né? Ele não é. E não é linear, né? Ele é horizontal, exatamente. Né? Não é vertical. O pastor, ele tá na mesma altura que o diácono. Estão um do lado do outro. E aí tem muito... Eu vou usar o exemplo que eu dei antes, depois vou usar o meu exemplo. Você pega um cara que tem 10 anos de diácono. Você fala, esse cara tá há muito tempo como diácono, vou promover ele a presbítero. Você perdeu um diácono e você não tem um presbítero. Você perdeu duas vezes. Você tinha um excelente diácono, matou ele... E agora você tem um péssimo presbítero, porque o cara é diácono. E aí, eu hoje sirvo a igreja como presbítero. Eu entendo claramente que Deus me chamou para isso aqui, ó, ensinar. Aí tem muita gente que às vezes solta assim, não, mas tu vai ser pastor não? Quando que tu vai ser pastor? As pessoas perguntando, já não está na hora de você ser pastor? Eu falo, gente... Deus não me chamou para ser pastor, pelo menos ainda não. E eu até brinco, né? Livros são menos complicados do que pessoas. O livro muito. Você tá lendo, você cansou, você fecha e tal. A pessoa não, ela vai te ligar, ela vai atrás de você, enfim. O pastor ele tem que ter o trato com a ovelha, coisa que eu preciso desenvolver. Ai, Júlio, tá passando da hora de eu ser pastor. Não, eu fui chamado para ensinar a palavra de Deus. Aqui é a minha área de atuação. Enquanto eu estiver aqui dentro,
eu tô exatamente naquilo que Deus me chamou para fazer. Ah, Júlio, mas fulano converteu depois de você e fulano já é evangelista. Amém, é o chamado dele, não é o meu. Deus chamou ele para ser evangelista. Deus quiser me manter 20 anos aqui como um professor, se Deus quiser que eu fique até o final da minha vida como professor, citando Paulo, né? Importa que os dispenseiros de Deus sejam encontrados fiéis. É ser fiel ao que Deus chamou para fazer. Simples assim. Tem que ser. Júlio, muito bom. De verdade, a gente deu várias munições aí pra galera que tiver aí escutando, atento. A gente deu bastante, eu anotei várias coisas aqui. E eu acho que a gente deu, como eu falei, bastante munição pros liderados também, né? E eu acho que ficou bem claro aí pra galera entender o que é liderança tóxica, entender aí qual igreja escolher ou qual igreja passar batidão e muitas outras coisas. Agora eu queria que você desse uma mensagem final para talvez um líder que está ouvindo a gente, escutando a gente, está pensando em abandonar o ministério, está pensando em largar tudo, não permanecer, não continuar, pelo que eu não sei. Mas de repente até um líder que se perdeu, né, nesse caminho, né? Tantas coisas que a gente falou aqui, né? Tem pessoas que se perderam, mas desejam realmente voltar, né, para aquilo que realmente Deus quer, né? Pode estar, né, nesse orgulho, não solta o osso, e se identificou, está sendo tocado pelo Espírito Santo, pelo que a gente está falando, ou está ali como Balaão, enfim. Deixa uma mensagem final aí para essa... Se eu pensar primeiramente, né, nessa questão do cara que está desanimado, o cara que está precisando de um ânimo, quando o apóstolo Paulo escreve a sua segunda carta para Timóteo, essa era a situação de Timóteo. Na primeira carta, a carta foi escrita como um encorajamento, porque a cidade de Éfeso ainda tinha muitos desafios, e Timóteo não poderia ser vencido por sua timidez, por aquelas pessoas que faziam oposição à sua liderança. Timóteo deveria, né, ser um pastor bíblico exemplar, e Paulo dá muita direção para ele na primeira carta. A segunda carta, principalmente quando a gente lê 2 Timóteo 1 e o início do 2, a gente entende que Timóteo tinha passado por algum momento de desânimo, desmotivação, e o apóstolo Paulo escreve essa segunda carta também com um tom de despedida, né? 2 Timóteo 4 é uma despedida, 2 Timóteo 3 um retrato dos últimos dias, e 2 Timóteo 1 e 2 esse tom mais de animando, reanimando, reavivando Timóteo. E Paulo diz assim: lembro-me de sua fé não fingida. Aí eu não vou saber exatamente se é 1 ou 2 Timóteo. E ele fala que se recorda das lágrimas de Timóteo. Então, quando o apóstolo Paulo tentou reanimar Timóteo, ele trouxe à memória de Timóteo momentos que talvez eles estiveram juntos, orando juntos, buscando a Deus juntos, momentos de quebrantamento de Timóteo. Em uma das cartas, o apóstolo Paulo fala da mãe e da avó de Timóteo: olha, a fé que primeiro habitou na tua avó e na tua mãe, eu sei que habita em ti, a tua fé não é fingida. Ele fala isso para Timóteo. E no início de 2 Timóteo 2 ele fala: olha, fortifica-te na graça que há em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para todos aqueles que estão desanimados, desmotivados, eu te convidaria a voltar um pouquinho no passado, lembrar do teu primeiro amor, lembrar dos teus primeiros dias, das tuas primeiras lágrimas, da tua fé não fingida, da fé que habitou talvez nos teus pais, nos teus avós e que agora habita em você. A gente sabe que vida com Jesus não é sinônimo de falta de obstáculo e falta de adversidade. Claro que não. Todo crente tem os seus problemas, os seus desafios. Mas quando a gente está desmotivado, a solução não é chutar o pau da barraca, entregar os pontos e virar as costas para o ministério. Não. Fortifica-te, fortaleça-se na graça que há em nosso Senhor Jesus. A graça é o mesmo poder que nos livrou do lamaçal do pecado, que nos ensina a viver a nossa vida cristã, conforme Tito capítulo 2, e é esse poder fortalecedor que pega pelo nosso braço e nos levanta quando nós estamos, desanimados, tristes e precisando de um ânimo. Agora, principalmente para aqueles que estão perdidos aí no ministério, depois dessa nossa conversa, tiveram aquele estalo para pensar no tipo: poxa, eu realmente preciso da minha identidade, eu preciso descobrir minha identidade, eu estou há tantos anos envolvido no trabalho ministerial, mas nunca... nada melhor do que você cultivar um coração ensinável. O cara que não é ensinável, ele vai ficar igual um hamster, na rodinha ali, para sempre, sem sair do mesmo lugar. Você tem que ser ensinável. Você não pode ser igual Naamã,
que Eliseu deu uma ordem simples para ele. Ele falou, não, você tem que fazer assim, 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 assado. Os amigos de Naamã falaram, cara, se ele desse uma ordem difícil, tu não ia cumprir? Ia. Poxa, pelo amor de Deus, obedece o profeta. Mergulha 7 vezes. Naamã, então, dobra o pescoço, obedece o profeta e tem o seu milagre. Seja ensinável, aprenda a ouvir. Não é por aí, é por aqui. Faz assim, faz assado. Porque a grande verdade é que muitas das vezes esses caras que têm os estalos e as crises de identidade são pessoas que nunca foram ensináveis, sempre se acharam donos da verdade. Eu sei o jeito certo, eu sei o caminho certo, eu sei como é que é. As pessoas tentaram ajudar, tentaram instruir, tentaram mostrar o caminho, mas é uma pessoa difícil, né? Dura serviço, como Estevão diz. É difícil de você... Não é maleável, você não tem como... daquele cara, ele é indomável. Seja ensinável, seja humilde, abandone o orgulho, abandone a soberba, converse com alguém que tem mais maturidade que você, mais caminhada do que você, peça conselhos e muito mais do que pedir conselhos, ouça o bendito do conselho e siga o conselho. E eu acho que é um bom caminho para que essa pessoa consiga reordenar, né, ou reorganizar a sua rota. Amém. Que benção, Júlio. Na verdade, é que na vontade de continuar conversando aqui sobre esse tema, liderança. Eu acho que é um tema... Não tem mais episódio depois, se esgotar tudo. Aí vai esgotar tudo. Mas assim, eu quero te agradecer de verdade. Muito obrigado por estar conosco aqui, por ter aceitado o convite. Apesar da correria, a gente falou, você tem uma tribo dentro de casa, né? Tem os seus trabalhos, seus afazeres lá. Te agradecemos de verdade, de coração, muito obrigado. Que você possa estar mais vezes aqui com a gente, né? A gente tem bastante tema para falar, bastante coisa para falar. Eu diria que a gente pode até fazer uma parte 2 sobre liderança, né? Depois, talvez, dos outros temas, mas porque tem bastante coisa para falar. Então, muito obrigado. Para você que assistiu a gente até aqui, eu te desejo toda a sorte de bênçãos aí, que você possa assistir esse podcast, esse episódio, e se você quiser, assiste de novo para aprender mais, para poder entender mais. Não esquece de curtir aqui o nosso canal, tá? Deixa um comentário aqui, alguma experiência que você já teve com alguma liderança, enfim, algum testemunho. Comenta alguma coisa aqui, compartilha com seus amigos, ativa o sininho, se inscreve aqui, ajuda a gente a bater essa meta. A gente tá com a meta de 500 inscritos aqui no canal do YouTube, 500 seguidores lá no Instagram. Então ajuda a gente aí, e o nosso desejo é que você se aproxime de Cristo, que você possa aplicar aí a cada conversa nossa, tudo que é falado aqui, tá bom? Deus abençoe você e até o próximo episódio. É isso, galera. Muito obrigada por acompanhar a gente até aqui. Segue também o Júlio, @pregai. Lá você também encontra cursos, né, Júlio? A respeito de vários temas. Se você que deseja se aprofundar, percebe que precisa aprender as escrituras, vai lá no @pregai. Lá tem bastante conteúdo bacana. Segue a gente também no Instagram e que Deus te abençoe. Pode deixar sua mensagem final aí, Julião. Quero, primeiramente, agradecer pelo espaço, né, por essa janela que a gente consiga estar aí edificando o corpo de Cristo, que acima de tudo que foi falado aqui, vocês não lembrem, nossa, que fala do Júlio, que fala do Diogo, mas que preciosidade a gente tem na palavra de Deus, Amém. Como Cristo foi bom comigo me dando esse ensinamento, que acima de tudo Cristo apareça dentro dessa conversa. De fato, a Escola Pregai está disponível para aqueles que buscam orientação, principalmente em interpretação bíblica e pregação, é o que eu tenho feito ao longo dos anos. Então, se você precisa de ajuda nesse sentido, a Escola Pregai está de portas abertas para você. É importante falar para o pessoal que a gente não usa robô lá na escola, nem nada. Sou eu mesmo que entro em contato com cada um dos alunos. Então, caso você se decida pela escola, eu mesmo vou estar em contato contigo para te receber, tirar tuas dúvidas. E no mais, espero que esse conteúdo edifique muita gente e não se perca, não entre por um ouvido, sai pelo outro, mas que o Espírito Santo possa gravar esse conteúdo no coração de cada um e que vocês vivam uma vida cada dia mais sábia, Amém. À luz da palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Até a próxima, galera. Tamo junto.